Então, muito boa tarde. O Concílio Vaticano II foi há 50 anos, mas nós regressamos com a nossa rubrica para revisitar a discussão, a análise, a reflexão que aconteceu naqueles momentos e também para ver as suas implicações hoje na vida da Igreja. Para nos auxiliar neste processo de análise, contamos com a presença do cônego António Rego, jornalista. Obrigado por estar uma vez mais na nossa companhia. Começávamos talvez por lembrar, por breves instantes, o que acontecia no Concílio Vaticano II, precisamente há 50 anos neste dia. Julgo que recolheu algumas informações curiosas relativamente a isso. No dia 6 de novembro, quase um mês depois da inauguração do Concílio, onde, digamos, a imprensa, tanto a italiana como a internacional, deram um destaque enorme ao acontecimento, e um destaque alegre e surpreendido, porque o Concílio trazia, mesmo ainda sem explicar nada, sem ter nenhum discurso especial, mas trazia a figura esperançosa de João XXIII, e isso já era um discurso mesmo no silêncio. Digo isto porque houve um clima de muito boa vontade, houve também uma aproximação à imprensa. Os jornalistas tinham todos os dias uma conferência de imprensa, geralmente às 10 da manhã, que ia narrando o que ia acontecendo. Às vezes eles protestavam porque queriam saber mais, mas os padres conciliares, aqueles que estavam na Basílica de São Pedro em Roma reunidos, estavam obrigados ao segredo. Mas havia, digamos, uns pactos de se revelar algumas coisas para o público ser informado. É nessa perspectiva que eu segui e sigo muito de perto o José Maria Martins Descalço, que mais tarde deveria ser também meu colega de jornalismo e padre, que fez um diário sobre o Concílio Vaticano II. E agora fui visitar alguns pontos, obviamente, que alguns são pequenas curiosidades, mas que também nos dão as pistas do que ia acontecendo dentro da aula conciliar. E recorda-se que neste dia 6 de novembro, o Papa João XXIII interveio, porque estava a achar uma multiplicação muito grande de intervenções, algumas mais longas do que deviam ser, e que havia muitos assuntos a tratar e que ele estava a sentir que era um pouco atrasado. E então ele poderia ter dito, acabou, agora é só este tempo. Não, os consultou, os padres de concílio, para que eles dissessem, quando um assunto estivesse preparado, que se passasse o assunto seguinte. Então uma grande salva de palmas irrompeu na Basílica de São Pedro, apoiando também este gesto democrático de João XXIII. Dá-se também a ausência neste dia do cardeal Ottaviani, versus, vamos dizer assim, o cardeal Alfrink. Ou seja, já se sentia que havia duas correntes, não antagónicas, mas duas correntes complementares na Igreja. Uma que puxava mais para conservar o passado, manter as coisas como estavam, outra para abrir mais ao futuro. A temática que fez, digamos, esta divisão foi a concelebração, que na altura não estava a ser feita, e então Ottaviani fez uma intervenção contra a concelebração. Falou 10 minutos, o cardeal Alfrinha que estava a moderar, e então foi pedindo para ver se ele abreviava, não abreviou, chegou até aos 17 minutos, até que o cardeal Alfrinha disse, agora não pode continuar, e houve uma grande salva de palmas também na Basílica de São Pedro. Isto para dizer o quê? Que havia tensões mesmo entre os próprios cardeais, ele chamava o eminentíssimo irmão, nas perspectivas que se iam fazendo. Ou seja, isto é importante a gente perceber que o Concílio não foi uma coisa que chegou, que se proclamou, que se assinou e que se saiu. Teve muitos elementos de reflexão. Muitas coisas eram passadas na comissão, na congregação geral, e depois muitas outras passavam às comissões que iam existindo, onde havia os diversos esquemas. Isso também se deu. Estava-se na discussão da liturgia ainda neste dia 6 de novembro, e há um cardeal que se chama de Sousa, que é da Índia, e que diz que a missa como estava não era nada percebida na Índia. Era em latim, as pessoas não percebiam, havia ritos ali muito complicados. Claro que isso criou também alguma tensão, não ficou nada resolvido nesse dia, mas isto eram pistas que iam abrindo. Há um outro elemento litúrgico muito interessante, de um cardeal da Argentina, filipino, aliás, que também diz o seguinte: há muitos sítios onde os cristãos não podem ir à celebração da missa porque não há padre.
Então eu propunha que se escolhessem leigos e que eles pudessem ir a essas localidades, pudessem ler a Sagrada Escritura e houvesse lá o Santíssimo Sacramento e eles distribuírem a comunhão. Claro que 50 anos depois a gente diz, isso já se faz hoje de uma forma... As celebrações da palavra. Exatamente, a celebração da palavra. Mas foi lançada a ideia um pouco neste dia. Não foi expressa, apesar de não ter sido só neste dia. Referiu aí algumas tensões. Essas tensões prolongaram-se também depois no pós-concílio, quando se tratou da recepção da novidade do concílio nas diversas igrejas locais. Como é que foi nessa altura, e falo consigo, Padre António Rego, que é um sacerdote nascido no concílio, podemos falar assim, como é que foi trazer o concílio do papel da reflexão dos cardeais para a vida do concreto das pessoas? Também aqui depois se geraram algumas tensões, algumas incompreensões, não é? Eu preferia dizer que houve uma adaptação a um espírito novo que se deu à liturgia, nomeadamente à celebração da Eucaristia, como a temos hoje, que é substancialmente igual ao que era antes, mas tem outros elementos, entre os quais o vernáculo, entre os quais, digamos, o próprio altar versus próprio, o celebrante voltado para a Assembleia. Isso dá muito a ideia da Igreja como Assembleia, a Igreja como comunhão, mais do que, digamos, um extremo da hierarquia. Esta questão da liturgia foi talvez a que mais visibilidade imediata teve no pós-concílio, não é? E que tinha consequências concretas, digamos, nas comunidades. Já muitas pessoas, de facto, sentiam alguma insatisfação, apesar de haver algumas leituras que eram feitas em português, ou havia missais em português, isso foi muito bom, mas as pessoas sentiam-se insatisfeitas de ir a uma celebração e não compreenderem uma palavra, a não ser a homilia. E, portanto, o vernáculo foi uma coisa desejada. Eu estou a referir-me às comunidades cristãs mais responsáveis, mais inseridas, e foi recebido com uma grande alegria. Agora, havia uma corrente, e eu sou testemunha disso, mesmo entre os sacerdotes, que fizeram grande resistência, primeiro ao vernáculo e depois ao altar voltado para o povo. Tenho um pequeno caso, numa terra que eu conheço muito bem, onde o padre não queria de forma nenhuma, então dizia que não tinha dinheiro para construir um altar voltado para o povo. Isto implicou, como está a referir, alterações físicas nos próprios tempos. Exatamente, exatamente. Quase todas provisórias, porque, digamos, fazer um altar dentro de um edifício, digamos, do século XVIII ou do século XVII, com estilos completamente diferentes, isso tinha que ser muito bem pensado, mas, na altura, também se pensava que se podia ter uma solução declaradamente provisória, que depois poderia ser em concreto. Então há um grupo de jovens, que eu sou testemunha, e acho que andei por lá também, que diz, a gente arranja um altar, e então arranjaram uma peça de teatro lá na terra, e então o dinheiro que se fazia com a bilheteira era para comprar o altar versus populi na sua terra. Ou seja, havia uma procura muito grande de participação. Eu acho que a palavra que hoje está um pouco mais esquecida. Eu sei que a participação não é só ouvir em português e responder muito vibrantemente. A participação é mais profunda. Era a dimensão celebrativa da própria comunidade. Mas havia uma urgência de quebrar aquele silêncio muito grande que havia nas assembleias, pessoas que rezavam o terço durante a missa, porque não tinham, de facto, acesso à possibilidade de fazer outra coisa, porque não percebiam o que se estava a passar. Isto era um elemento visível. Mas depois também o espírito que esteve em todos os sacramentos. O concílio, nesse aspecto, de facto, trouxe um espírito novo a muitas coisas. E foi muito importante o que se expressou no concílio. Penso que as tensões existiam algumas, mas existiam depois, aos poucos, mesmo as pessoas mais idosas tinham uma vida toda com um determinado formato, onde diziam que tudo era intocável, que iam morrer tal qual como tinham vivido. E, portanto, quando começam a ver na Igreja coisas a mexer, ficam um pouco desorientadas. E era necessário uma pedagogia também para a liturgia. E recordo-me que Bento XVI já disse algumas vezes que houve, em alguns casos, falta dessa pedagogia. Ou, se quiserem, pouca caridade para com as pessoas que tinham mais dificuldade de perceber que havia não algo de novo, mas um regresso às fontes. O concílio foi muito um regressar às fontes, a regressar à patrística, a regressar, digamos, à última ceia, o mais próximo possível que era possível celebrar. Muito bem, Cônego António Rego, por hoje fechamos esta janela através da qual espreitamos o concílio. Voltaremos de hoje a 8 dias. Obrigado pela sua presença aqui na nossa rubrica. Nós contaremos consigo na próxima semana para olhar novas vertentes de análise do Concílio Vaticano II.